Michael, o mais incomum dos Jacksons. O menino alegre de Gary, de sorriso largo e luminoso, que parecia ter o sol imerso em suas entranhas, mas ao mesmo tempo de olhar penetrante e impenetrável. Às vezes se mostrava ensimesmado e silencioso, quase meditativo. Nada comum para um garoto de 5, 6 anos. O menino que não brincava, só trabalhava. E ele só queria ser normal por alguns minutos. Não podia. Inquieto e pensativo. Paradoxal sempre. Por vezes se tornava reflexivo, embora ainda tão inexperiente. Aparentemente inexperiente, eu diria, pois que sua bagagem psicológica e espiritual parece bastante antiga, milenar até. Buscava algo dentro de si mesmo. Mas os irmãos também não brincavam para se dedicarem inteiramente ao trabalho e não se ressentiam tanto. Solidão e tristeza. Apesar de 8 irmãos e uma infinidade de primos, Michael se sentia completamente só. A tristeza nos seus olhos era visível, quase palpável. Mesmo sorrindo, a tristeza não abandonava o olhar, espelho da alma. Nunca teve natais alegrando sua meninice. Nunca comemorou aniversários. Nunca dormiu na casa de amigos. Coisas simples que preenchessem sua fase de fantasias. Ele queria companhia. Ele precisava de amigos que não fossem parentes. Enfim, queria experiências de uma vida comum. Não as teve como as quis, nem na infância, nem na adolescência. Mas ainda que as tivesse, dificilmente preencheriam seus espaços. Talvez por isso Michael tenha vivido com os pais até os 28 anos, na mansão de ensino, já profundamente sozinho, pois todos os irmãos, únicos amigos, já haviam se casado. Mudou-se para o seu rancho Neverland, enorme e vazio. A solidão aumentou. Nas palavras de Dona Remy, Raimunda Villarreal, a cozinheira brasileira que serviu os Jacksons por anos, a alegria de Michael não dava para ver, porque a tristeza não permitia. E as palavras de Michael esclarecem. Eu tenho vivido em um aquário toda a minha vida. Sucesso definitivamente traz solidão. Pura verdade. O povo acha que você é sortudo, que tem tudo. Acham que você pode ir a qualquer lugar, fazer o que quiser, mas não é bem assim. A gente sente falta do básico. A solidão de Michael era interior. Ele não tinha com quem falar, porque as pessoas não falavam a sua língua. Já na fase adulta, pouquíssimos amigos o entendiam, ainda assim parcialmente, creio eu. Os que tiveram a mesma infância roubada podiam até entender a sua dor, mas não a sua solidão. Eram o consolo, o apoio, o compartilhamento, mas não a completude e a sustentação. Talvez por isso a identificação de Michael com as crianças. Talvez por isso cercava-se delas e talvez por isso enchesse Neverland de crianças. Nelas ele encontrou o que perdeu. Com elas ele pôde viver o que nunca viveu quando deveria ter vivido. Através delas encontrou identidade de alma. Eles falavam a mesma língua e compartilhavam os mesmos sentimentos e visão interna. As crianças ainda não estavam corrompidas pela falsidade, pelas atitudes interesseiras, pelo afeto condicional e possessivo.
Pena que alguns crescem e são transformados pelos adultos em Jordan Chandler e Gavin Arvizo, destruindo a vida de seus benfeitores. A timidez. Adolescência, fase crítica do crescimento humano, em que não mais se é criança, nem tampouco adulto. Tem-se ora atitudes e sentimentos infantis, ora atitudes e sentimentos adultos, na maior parte do tempo perdido entre uma e outra condição. O corpo cresce de repente, a voz se desestabiliza, as sensações se transformam e o adolescente imerge em um turbilhão de impressões confusas, sofríveis e psicologicamente perigosas, que podem trazer sequelas duradouras ou incuráveis. Depressões, crises existenciais, inconsistências, rebeldias, ataques de autoafirmação e espinhas. Ah, as espinhas! Mais cruéis ainda quando irrompem na face de uma linda criança famosa, que vive quase a totalidade do seu tempo na mira de câmeras, holofotes, microfones e de uma multidão de pessoas. Extremamente cruéis para Little Michael. Já não era mais tão Little assim. O corpo cresceu e afinou. Não tinha mais o rostinho meigo de feições cândidas e sapecas, que parecia sorrir 24 horas por dia. Não era mais o bebê prodígio dos Jacksons, e sim um adolescente espigado com o rosto extremamente marcado. Eram enormes, mas pareciam tumores. Parecia ter uma espinha em cada poro, queixava-se Michael. Tornei-me subconscientemente cicatrizado com essa experiência com minha pele. Tornei-me tímido e ficava com vergonha de conhecer as pessoas porque meu estado estava tão ruim. Parecia mesmo que quanto mais me olhava no espelho, pior as espinhas ficavam. Minha aparência começou a me deprimir. Assim eu soube que um caso de acne pode ter um efeito devastador em uma pessoa. O efeito em mim foi tão grande que mexeu com toda a minha personalidade. Não olhava para as pessoas quando conversava, olhava para baixo ou para o nada. Senti que não tinha nada que me orgulhasse e nem queria sair de casa. Michael passou a ser deixado de lado pelos próprios fãs, que não mais o reconheciam. Ele dizia que as pessoas que iam ter com eles nos camarins ou no hotel passavam batido por ele procurando o Little Michael. Quando ele dizia, sou eu, Michael, a expressão de decepção daquelas pessoas o magoavam profundamente, ao ponto de não querer ser visto, nem se olhar no espelho, nem conversar ou olhar para as pessoas enquanto conversava. Baixou a cabeça e a voz abaixou também. Porém, os irmãos também cresceram e tiveram espinhas, que não lhes doeram tanto quanto doeram em Michael. Começou a sentir-se rejeitado pelo pai, que não perdia a oportunidade de lhe dizer que era feio e tinha o nariz muito grande. Aqui se tem o poder do verbo que mata, o pejorativo. Eu fico com vergonha muito fácil, explica ele. Quando estou em público, sou tímido e reservado. Não gosto de dar entrevistas, nem de aparecer em talk shows, e raramente falo de mim mesmo. Se você quer saber por que eu só uso óculos escuros em todo lugar que eu vou, é porque não gosto de ter que encarar o olhar das pessoas constantemente. É uma maneira de esconder um pouquinho de mim. Depois que o dentista arrancou meu dente do siso, ele me deu uma máscara cirúrgica para que eu ficasse longe dos germes. Eu amei a máscara e me divirto usando por aí de vez em quando. Tem tão pouca privacidade em minha vida que, escondendo um pouco de mim, é uma maneira de dar um intervalo a mim mesmo.
Conversando com Paul Theroux por telefone, em plena madrugada, Michael confessa que detestava receber pessoas no camarim, pois ficava tímido e não sabia o que falar. Sacrifício maior é a entrevista para a TV, muito raras, porque se sentia fora do seu reino e por saber que todo mundo estaria olhando e julgando. Nunca se sentiu bem fazendo isso. Ele diz: eu tive uma namorada na escola. Tinham garotas que eu achava bonitas, mas achava muito difícil me aproximar delas. Ficava com muita vergonha, nem sei porquê, era loucura. Havia uma garota que era amiga. Eu gostava dela, mas tinha vergonha demais para confessar. A timidez que veio da religião professada deduz-se que moldou a sua vida sexual. Deduz-se, porque a timidez teria feito dele um ser discreto ao ponto de jamais comentar sua vida íntima, o que contribuiu enormemente para o surgimento dos inúmeros mitos que o rondam. Com a mãe não se podia falar de sexo, porque ela não admitia. Com o pai, ao contrário, mas o sexo inferior, machista, promíscuo. Talvez Michael apenas veja o sexo por uma outra ótica, não muito comum em nossa humanidade, já acostumada ao amor líquido, aos relacionamentos descartáveis e ao sexo 24 horas, talvez até menos, se levarmos em conta que muitas das vezes se resume em 15 minutos de prazer com alguém que sequer se conhece e que provavelmente não verá mais. Mas seus irmãos também tiveram os mesmos ensinamentos religiosos e a liberalidade paterna, mas tiveram uma vida sexual movimentada. Então, a conduta sexual de Michael pode não ter origem na sua formação religiosa, na rejeição ao comportamento sexual do pai ou na timidez, mas sim no conhecimento consciente e inconsciente sobre o suprassexo, o sexo superior ao químico, que somente os grandes iniciados em sabedoria são capazes de manter. Sensibilidade aflorada. A mágoa pelas violências sofridas na infância acompanhou-o até a idade madura, quando ele próprio também já havia se tornado pai. Alma machucada e ressentida, Michael carregou essa dor ao longo das décadas, o que marcou muito a sua vida profissional e pessoal. Falando do pai, ele poderia ter feito todas as outras coisas comigo e ter tido tempo para ser pai, jogar bola e brincar às vezes. Eu me lembro que ele me pôs em cima de um pônei. Eu não acho que ele perceba o quanto isso ficou marcado no meu cérebro para sempre. As feridas nos irmãos igualmente vítimas da violência doméstica não foram tão profundas nem tão aparentes quanto foram em Michael. Seriam eles insensíveis? Absolutamente. Apenas Michael se mostrou espiritualmente desacostumado à violência, inadaptável à violência. Outro tipo de violência que marcava significativamente a alma de Jackson era a traição, a mentira. Ele nunca suportou ser enganado por quem confiava. Infelizmente o foi várias vezes. Pelos Chandlers, pelos Arvisos, por Lisa Marie, por amigos que lhe viraram as costas por ocasião das acusações de abuso infantil e vários outros, que se achegavam cheios de sorrisos, promessas e bajulações. Michael atribuiu o fim do seu casamento com Lisa Marie Presley ao fato dela tê-lo enganado sobre ter filhos, que era o seu maior sonho. Como disse mais tarde Debbie Rowe, era uma necessidade. Ser enganado significava perder a confiança,
e Michael esfriava seus sentimentos em relação à pessoa. Não havia sentimentos negativos, ressentimentos, apenas sua alma se afastava. Sensibilidade à flor da pele, embora forte espiritualmente, Michael se magoava, se machucava, sofria. Superou todas as vezes, mas ficaram marcas, profundas marcas, que o fizeram ficar mais cético em confiar nas pessoas, principalmente após ir a julgamento por calúnias das pessoas que ele tanto ajudou. A mãe, Katherine Jackson, confirma: eu o vejo mais sensível que os outros, mas eu acho que ele é meio forte quando tem que ser. Uma brandura, mas muito forte de um jeito. E ele fica magoado à toa, sabe? Porque as pessoas pensam certas coisas sobre ele. Mas está meio duro agora, pois teve tantas jogadas sobre ele. Ele tem a pele grossa. Para Shmuley Boteach, autor do livro The Michael Jackson's Tapes, a alta sensibilidade de Michael sempre foi marcante. Durante um dos noticiários de tiroteios nas escolas americanas, Shmuley estava em Nova Jersey e Michael telefonou da Califórnia. Disse: você ouviu? Outro garoto foi baleado. O rabino tentou desviar o assunto, mas revela que Michael chorou no telefone. Como chorou também, como um bebê, enfatizou Shmuley, quando conta que Michael compareceu a uma comemoração de seu aniversário, na qual estava presente também uma garotinha, que estrelou uma campanha contra a leucemia. Ao ouvir a história da criança contada pela mãe, Michael caiu em prantos. Anis Al-Zadjali, empresário de turismo de Omã, no sultanato do Golfo do Bahrein, conviveu com Jackson durante 45 dias em 2006 e pôde testemunhar a sensibilidade de Michael. Zadjali organizou um show para os filhos das duas famílias e suas irmãs fizeram um bolo com o nome dos filhos de Michael e desenharam o rosto do astro dentro de uma estrela. Emocionado, Michael disse: eu me sinto livre em Omã. Logo, contou Zadjali, lágrimas gentis transbordaram de Michael e ele me disse: eu quero ficar aqui. Sensibilidade não é fraqueza, é coragem. Coragem de expor os sentimentos, as dores e os anseios. Coragem de ser simplesmente humano, sem pretensões de super-homem. Coragem de se expor sem as máscaras da hipocrisia dos preconceitos machistas. Coragem de ser capaz de sentir a alegria ou a dor do outro. Michael é coração, intuição e razão em proporções iguais.